Bom dia, meus queridos. É uma grande alegria estar com vocês nesse dia tão especial, Dia dos Pais. Aproveito já para mandar o meu forte abraço a todos os pais e as famílias que certamente muitas delas estão reunidas nesta comemoração. Então, que Deus os abençoe, papais. Nós fomos convocados pela Tânia para falar hoje à nossa querida igreja. Ela pediu que eu falasse sobre a experiência de ser pai de 3 filhos. Mas eu quero mudar um pouco o tema. Eu quero falar sobre um pai de 7 filhos. Então eu quero contar para vocês uma história, simples assim. História, no fim das contas, história da minha família, de meu pai, de minha mãe e a história 7 filhos. Vamos começar pelo ano de 1957. Papai, naquele ano, reuniu, ou seja, uniu outra vez aqueles filhos que estavam dispersos, ou seja, os 4 filhos mais velhos. E juntos, com minha mãe, eles optaram por recomeçar a vida. Recomeçar a vida em família. Todos foram para Osasco. Foram para morar ali. Seu Zé Luciano, Dona Maria, Edson, Edilo, Edna e Ednei. Olha que turma grande. 5 filhos. Na verdade, 4. Eu não estava lá, não é? Eu preferi ficar morando com os meus avós. Afinal, eles haviam me criado desde os 6 meses. Eu os amava provavelmente mais do que amava aos meus pais. Eu quero que vocês entendam como é que era a vida em Osasco, um bairro de operários, de gente humilde, um bairro que ficava na periferia da capital, na periferia de São Paulo. Aquela família que vinha praticamente da roça, vinha do interior para a capital à procura de trabalho, essa família foi morar, como tantas outras famílias, na periferia da periferia. Se Osasco já era periferia, eles foram morar num endereço que diz tudo. Rua D, número 40, o bairro era Buraco Quente. Olha só, que nome sugestivo. Pois era a periferia da periferia. Ali eles pagaram aluguel e foram morar em um cortiço. Eu penso que vocês saibam o que seja um cortiço. Foi também ali, naquela digna casa, que nasceram mais 2 filhos, José e Maria. Os filhos mais velhos pediram que esses 2 recebessem nomes que não começassem com Edi. Imagina, o que sairia depois de Edilanei. Papai trabalhava numa fábrica de rações para animais e o nome dela era Avisco. E logo levou os 2 filhos do meio para trabalharem junto com ele. Na verdade, naquela época, as crianças trabalhavam a partir dos 14 anos. O Edson, irmão mais velho, o Edson tinha 17 anos, talvez já 18. O Edson, ele foi trabalhar como tipógrafo. Ele fez um cursinho e foi exercer a função de tipógrafo. Imagina, eu creio que muita gente nem saiba o que faz um tipógrafo. Muito bem, todos trabalhavam, digo que o trabalho ali para meu pai, minha mãe e os irmãos, era um costume na época. Todo mundo trabalhava. Mas, mais do que isso, era uma necessidade, uma grande necessidade. Todos eles estudavam à noite, no Colégio Estadual Antônio Raposo Tavares. Eles voltavam para casa perto das 11 horas da noite. Muito bem, a família toda frequentava a pequena igreja presbiteriana independente do Bela Vista. Ali, no ambiente daquela pequena igreja,
eles aprenderam, toda a família, aprenderam a respeito de Jesus Cristo, aprenderam a conviver com muitas pessoas por muitos anos, aprenderam a crescer espiritualmente e aprenderam a exercer a liderança. A liderança. Se aprende a exercer liderança no ambiente de uma igreja, como vocês sabem. Eles foram influenciados e influenciaram muitas outras pessoas. Ali, a família, comandada pelo seu Zé Luziano, nosso pai, foi ensinada a desenvolver a fé no Senhor Jesus Cristo. Meu pai tomou essa decisão, meu pai ensinou, né? O seu José ensinou e a igreja, evidentemente, era um ponto de apoio. Assim, e por causa disso, a descendência do seu Zezinho, Zé Luziano, foi grandemente abençoada. Tudo isso por causa do que havia acontecido anteriormente. Antes da viagem deles para Osasco, existe uma história muito bonita, muito interessante. E foi exatamente o que aconteceu antes da viagem para Osasco é que abriu as portas da bênção e das bênçãos de Deus àquela família. Eu me integrei à família já com 12 anos. Eu estava na segunda série do antigo curso ginasial, né? Eu vim morar com os meus pais, já com essa idade, 12 para 13 anos. O Vodoca, o nome do meu avô era Davi, mas era conhecido por Vodoca. O Vodoca havia falecido. E também a avó Antônia, eles faleceram no mesmo ano. Hoje eu e Shirley somos parte da família do senhor José e de Dona Maria. Esse casal que teve 7 filhos, que casados transformaram-se em 14, 7 filhos e as esposas, os maridos, 14 pessoas a mais na família do senhor José e Dona Maria. Desses 7 filhos e filhas, nasceram 16 netos. 12 deles já se casaram, agregando, portanto, mais 12 agregados à família. O número já passara de 2 para 43. Os 12 casais de netos, por sua vez, contribuíram com o aumento da família com 18 bisnetos. E já está pronto para nascer um trineto. Eu nem sei se o nome é esse mesmo, mas deve ser. O filho do bisneto deve ser o trineto, não é assim? Finalmente, essa é a grande família. Uma família com 63 pessoas. Começou com 2, não é? Muito bem. O fato é que uma pessoa, alguém que eu não conheço, num passado distante, em uma cidade também lá longe, e em condições absolutamente adversas, essa pessoa abençoou o meu pai. Como? Pregando a ele o evangelho da salvação. Meu pai creu, foi abençoado e abençoou toda a sua família. Nesta família, muitos, como ele, creram em Jesus. Como eu estava contando, alguém então participou no milagre de Deus, o milagre da salvação da minha família. Alguém aceitou o desafio de pregar uma mudança no sentido da vida de meu pai. Alguém semeou naquela terra desconhecida e semeou com fé. Creu que aquela palavra ia frutificar. E isso foi verdade. Essa terra era o coração de meu velho pai. E a palavra que foi pregada frutificou muito. E por causa disso, entre os seus 61 descendentes, há uma turma muito boa. 4 professores, 7 pequenos empresários, 2 pastores, 3 presbíteros, 3 executivos em multinacionais, 1 funcionário público, 2 advogados, 3 publicitários, engenheiros, 4 engenheiros, vários profissionais liberais e muitos que ainda estão estudando.
graças a Deus por isso, estão estudando. Eles vão se formar e seguramente serão uma bênção para a família deles e para o nosso país. Mas, acima de tudo, e principalmente, eu posso afirmar que há muita gente nessa família que crê no Senhor Jesus Cristo e se mantém fiel a Ele. Bem, finalmente, o meu pai, o seu Zé Luciano, exerceu muitas atribuições e responsabilidades que a Bíblia confere aos pais. Então, nós estamos falando com vocês hoje, Dia dos Pais, não só para parabenizá-los, mas para lembrá-los de que a Bíblia dá atribuições, dá responsabilidades aos pais. E o velho José Luciano cumpriu do seu jeito, cumpriu todas. Ele cuidou dos seus filhos, ele teve tempo, teve a oportunidade, teve a graça de acolher cada um dos filhos com amor, sarar possíveis feridas, reparar danos, doar-se aos filhos, que já eram adolescentes, quando eles mudaram para Osasco, lembre-se disso. Ele teve a oportunidade de ensinar-lhes sobre a Escritura Sagrada, falando das mesmas palavras que já estavam no seu coração, que foram plantadas ali, lá no norte do Paraná, onde ele morava. Ele pôde ensiná-los a orar ao Pai que está nos céus, ensinou cada um a ouvir as orientações de Deus ao ler a Bíblia, ensinou-lhes a amar a Deus acima de tudo, assim como ao próximo, ou seja, aquilo que é essencial da lei. Ele ainda teve tempo de corrigir a cada um, mesmo que do seu jeito, um jeito de crente novo, um tanto quanto bravo, rude, mas ele corrigiu os filhos. Mas eu quero dizer a vocês que tudo isso que aconteceu porque meu pai foi auxiliado por Deus. Meu pai recebeu bênçãos de Deus Pai. Quando? Quando Deus o agraciou com um novo nascimento no Espírito. É certo que alguém foi ali plantar a semente, mas a semente frutificou porque Deus assim o quis. Deus abençoou meu pai. Enfim, então era isso que eu queria falar para vocês, contar, compartilhar, dizer a respeito, enfim, da história do seu José Luciano, de 1957 para cá. Bênção de Deus, bênção pura. Mas vocês não sabem o que aconteceu antes daquela mudança da família para Osasco, antes da mudança da família para o Buraco Quente. Eu vou contar para vocês, então, agora, o que é que aconteceu antes, tá bem? Prestem atenção. Era uma vez um homem e uma mulher. Não é assim que se começa uma história boa? Era uma vez. Assim nós vamos falar sobre esse homem e essa mulher. Ela era crente em Jesus Cristo. Ele sempre fora boêmio. Em uma noite de São João, eles, que se amavam, se casaram. Vocês podem imaginar a festa na roça? Naquela cidadezinha pequena, cidade de uma rua só. O ano era 1939. Eles passaram a morar, então, nesse vilarejo. O vilarejo ali da Alta Sorocabana, aquela região perto de Pedrinhas, perto de Assis, perto de Maracaí. O nome do lugar era Patrimônio de Cruzalha. Um lugarejo, como eu disse, com uma rua principal e poucas travessas, todas de terra vermelha. Esse patrimônio fora fundado na década de 20 por Joaquim Lourenço Gonçalves. Olha só, que nome importante, tio de papai. 8 anos depois do casamento, o casal já tinha 5 filhos. Olha que beleza, 5 filhos. O mais novo
nascera em abril de 1947. Em outubro, prestem atenção, em outubro daquele mesmo ano, de 1947, a minha mãe descobriu que ela estava gravemente enferma. Então, ela foi obrigada, essa é a palavra, a ir para um hospital bem diferente, eu diria bem triste, um sanatório. Seu filhinho mais novo, no caso é esse que vos fala, seu filhinho mais novo tinha apenas 6 meses. A outra filha, um pouquinho mais velha, com 1 ano e pouco, ela foi entregue aos avós paternos. Os 3 filhos mais velhos foram levados para serem internados na cidade de Jacareí. Foram para lá, foram para Jacareí. Ali, aquele lugar onde eles foram, era um preventório. Preventório, talvez ninguém saiba o que seja um preventório. É um lugar especial para crianças, filhos de leprosos. Eles tinham 4, 6 e 7 anos, mais ou menos. Imaginem, crianças novinhas, família destroçada, 3 filhos no preventório, 1 com ama de leite e uma outra entregue aos avós. A mãe num sanatório, num leprosário. E o pai. Depois, então, desse desastre familiar, o pai, homem bonito, bom cantor, bom compositor, excelente tocador de violão e seresteiro. Ele ficou, como diria o reverendo Joás, ele ficou solto no mundo. Sozinho foi viver e tentar a vida numa cidade do norte do Paraná. Eu passei a ser criado, então, pelos meus avós maternos. E nas conversas que eu ouvia ali, a boca pequena, muitas vezes eu ouvi o nome da cidade para onde meu pai viajara, onde ele vivia, Jaguapitã. A palavra sempre era dita baixinho, baixinho. Lá ele começou a experimentar um tipo diferente de vida, livre, leve e solto. Eram muitos companheiros. A mamãe estava reclusa em um sanatório. Era proibido sair dali, ela estava presa ali no sanatório. Creio que o papai não tenha resistido, portanto, às atrações do mundo novo. Afinal, a vida é bela. Pensem comigo. Analisem a situação dos membros dessa família. 5 filhos vivendo longe uns dos outros. 3 deles forçadamente exilados em uma cidade estranha e cuidados por gente eventualmente rude. O pai, meio sem controle. A mãe, enfim. Isto aconteceu entre 1947 e 1956. Pergunto a vocês, qual era a chance de sucesso dessa família? Qual era a chance deles se darem bem na vida? Eu falo de sucesso financeiro, sucesso moral, sucesso emocional. Como seriam os anos seguintes? Bem, quanto mais se pensarmos em um progresso na vida espiritual. Nenhuma esperança, meus queridos, nenhuma esperança para aquela família despedaçada. Isso aos nossos olhos. E a situação permaneceu assim, desse mesmo jeito, até que um dia meu pai teve uma experiência. A sua vida foi transformada pelo Espírito de Deus e pelo Evangelho de Jesus Cristo. Pois é,
Meu pai, o seu Zé Luziano, experimentou um certo dia aquilo que a Bíblia chama de novo nascimento. Novo nascimento. A fé em Jesus, plantada em seu peito, mudou o sentido da vida daquele pai a partir daquele instante. Mudou ainda o sentido da vida de toda a sua família, da sua posteridade. E como é que aconteceu essa mudança? Aconteceu assim. Após ele ter o seu coração convertido, ele foi falar com seus amigos, com a sua turma, finalmente, contou-lhes tudo o que havia acontecido, falou de sua experiência com Jesus Cristo e falou tchau, despediu-se daquela vida. Então esse homem voltou para casa, voltou para sua esposa, que já saíra do leprosário naquela época. Poderia ser chamado de pai pródigo, que tal? Não é verdade? Pai pródigo, ele voltou, ele foi recebido de braços abertos, sorriso nos lábios, perdão no coração. Deixou de andar descalço e voltou a usar o anel da família. Muito legal, muito gostoso, muito bom ouvir isso. Logo depois desse reencontro, dessa reunião, o seu Zezinho buscou trazer os filhos para essa família que experimentava uma vida transformada. O ano já era 1957. Papai reuniu, ou seja, uniu outra vez aqueles filhos que estavam dispersos, ou seja, os 4 mais velhos, e juntos, todos eles, com minha mãe, recomeçaram a vida. E recomeçaram a vida em família. Gente boa. É isso que eu finalmente queria contar para vocês, contar essa história que traz esperança aos nossos corações. Nós falamos sobre a responsabilidade que um pai tem, segundo a Bíblia, em relação aos seus filhos e à sua família, de cuidar, de ensinar a Bíblia, de ensinar a palavra de Deus, de amá-los, de corrigi-los, não é? E, por mais difícil que isso seja, por mais impensável em alguns instantes da nossa história, da nossa vida, mantenham a esperança. É possível, sim. É possível ter um recomeço. Meu pai faleceu aos 85 anos, mas a história dele, de minha mãe, de seus 7 filhos, ela permanece viva em nossos corações. E eu quero mostrar para vocês agora um vídeo curtinho. Ali vocês vão conhecer 4 gerações da família, de papai e da mamãe. A voz, nesse vídeo, é de meu pai. Eu gravei isso num velho cassete no período em que a Larissa, a minha filha mais nova, nasceu. Nós estávamos na casa de meu pai e ali eu gravei a voz de meu pai. Muito bem, a voz é dele. Eu faço a dublagem, porque, se vocês vão ver, ele está cantando. E quem toca o violão é a filha de minha filha, ou seja, a bisneta do seu Zé, a Helena. Prestem atenção na letra do hino. É uma composição dele, uma composição do seu Zé. Ele, que sempre fora seresteiro, continuou compondo e cantando agora para a glória de Deus. E saibam que um pai que creu em Jesus Cristo, que teve o sentido da sua vida modificado, que também modificou o sentido da vida da sua posteridade, dos seus filhos, seus netos, bisnetos, trinetos. Ele, esse pai, creu, mas ele não viu tudo. Ele não viu esse filme que vocês vão ver agora. Com esse pequeno clipe, eu quero cumprimentar, finalmente, a todos os pais, nesse dia de hoje, dar os meus parabéns, o meu abraço à distância. Deus os abençoe a todos e que tenham tempo de cumprir tudo o que o Senhor tem planejado para vocês.
que tenham tempo, que tenham oportunidade, que tenham a bênção de Deus nesse sentido. Falou, gente boa? Tchau, tchau. Vejam o clipe. Senhor.